A partir da aula de hoje de português, nós iremos estudar um outro artista, Pablo Picasso. A exemplo do que nós fizemos lá na página 12, vocês com certeza devem estar lembrados, aqui ó, onde nós conhecemos um pouco da vida de Cândido Portinari, que é um artista plástico brasileiro que nasceu em Brodowski, que pintou o forro com 9 anos, que concorreu a um prêmio, ganhou na 4ª vez, que foi para a Europa. Então nós conhecemos um pouco sobre o nosso artista Cândido Portinari. E agora nós vamos conhecer sobre um outro grande artista, que se chama Pablo Picasso. Os estudos de hoje começam na página 23, onde começa o texto, e termina na página 24. Aí, nas outras páginas, nós temos a atividade sobre o texto. Ó. Na página 25, que é o estudo do texto, e 26 até a página 27. Portanto, a aula de hoje é da página 23 a 27. Para começo de conversa, nós vamos estar atento para o que diz aqui, ó, essas informações antes de ler. Você vai ler um poema narrativo. Observe que o texto está em forma de poema. E o que seria um poema narrativo? É um poema que narra sobre algo, e nesse caso vai narrar sobre uma parte da vida do artista Pablo Picasso. Então essa foi a primeira informação. A segunda está aqui na letra A. O título do texto a seguir leva o nome de do grande artista Picasso. Ou seja, o título do texto é o nome do artista. O que pode haver em um poema a respeito de um artista? Isso nós vamos descobrir com a leitura. A letra B. Observando o quadro que acompanha o texto, está se referindo a esse quadro aqui, ó. Está se referindo a esse quadro aqui. O nome desse quadro é Criança com Flor, que foi pintada em 1945. Então vejam lá, ó. Observando o quadro que acompanha o texto, você diria que Picasso era um artista que procurava reproduzir o mundo como se o estivesse fotografando, ou ele fazia como Portinari, que procurava alterar as imagens para representar o mundo e suas emoções? Essa é uma pergunta que fica para vocês. Vocês não precisam responder aqui, mas é só para vocês refletirem a respeito e perceberem através dessa obra aqui, Menino com Flor, se o Pablo Picasso, se ele, quando produzia as suas obras, ele tentava reproduzir como se estivesse fazendo uma fotografia, ou ele fazia como Portinari, que vocês devem perceber. Inclusive teve uma aluna que fez uma ótima descrição do lavrador de café. Ficou muito bem feita a descrição. E o Portinari, ele procurava alterar as suas imagens para representar o mundo e suas emoções. Então, como eu disse, seria uma pergunta reflexiva para você pensar se o Picasso ele usava uma técnica como parecida com a de Portinari, ou se ele procurava reproduzir como se estivesse fazendo uma fotografia. E durante o texto, que eu gostaria que vocês respondessem bem aqui, ó, durante a leitura fique de olho. Picasso foi um dos criadores de um movimento artístico que é mencionado no poema. Então, o movimento artístico que ele criou é dito lá no poema. Veja se você descobre qual é esse movimento. Sem mais delongas, vamos à leitura. Picasso. Picasso, desde pequeno, fazia troça com traço.
Vocês podem observar essas palavras em destaque no glossário bem aqui, ó. Veja o que significa troça, zombaria, gracejo, brincadeira. Então isso é o que significa troça. E voltando lá, olha, Picasso, desde pequeno, fazia brincadeiras com traços. O significado seria esse. Parece piada, mas dizem que é pura verdade. A primeira palavra que disse foi lápis. E zap, não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas, menino levado. Cresceu, foi para Paris, impressionado com a cidade, registrou tudo o que viu. Mas um grande amigo partiu, e com ele as cores, sobrou o azul, quadro de dores. Logo conheceu uma moça, na tela branca a paixão vermelha, coroa de rosa a paleta. E a gente pode ver aqui o significado de paleta. Aqui, ó, é uma chapa, geralmente de madeira, de metal, de plástico. Chapa sobre a qual os pintores colocam e misturam as tintas ao pintar. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Olha a resposta aí da pergunta que eu fiz lá na página anterior. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas. Cubismo, mosaicos, caquinhos, pedaços. Veja lá o significado de mosaico. Mosaicos, desenhos formados por pequenas pedras ou vidros coloridos. E essa técnica do mosaico nós vamos trabalhar em artes futuramente. Na época foi aquele estardalhaço. Desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços. Fez tudo diferente. Arte não é fotografia que registra o modelo real tal e qual. Na tela, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. Um texto escrito por Adriana em 2000. Bom, depois que fazemos a leitura, nós vamos agora para o estudo do texto, que vai da página 25 até a página 27. Então, olha lá, no primeiro lá, sobre a compreensão, para nós compreendermos melhor o texto, diz o seguinte, ó, no texto que você leu, a autora encontrou uma maneira bem diferente de registrar a biografia de Picasso, em versos. Vou voltar lá nessa parte do texto aqui para mostrar para vocês o seguinte, que cada um desses daqui, 1, 2, 3, 4, cada uma dessas linhas é um verso. Ó. Aqui também tem 4 versos. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 versos. E um grupo forma uma estrofe. Olha, aqui tem uma estrofe. Aqui tem outra estrofe. E se você perceber, as estrofes são sempre separadas por um espaço maior entre elas aqui, ó. Viram? É importante entender isso daí justamente para que nós possamos resolver essa letra A e a letra B da primeira questão. Vou contar junto com vocês aqui, ó. Aqui é a primeira estrofe. Primeira, 2, segunda, terceira estrofe, quarta estrofe. Vou voltar lá. A quinta,
a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima e a 11ª. Percebam que esse poema narrativo ele tem 11 estrofes. Agora eu vou voltar lá na questão, veja aqui, ó. Numere os acontecimentos da vida de Picasso em ordem cronológica. O que seria a ordem cronológica? É a ordem de como aconteceu no tempo. Tem 4 eventos aqui. Vejam aqui, tem 4 eventos. 1, 2, 3, 4. E nesse quadrado pequeno vocês vão colocar. Qual foi que aconteceu primeiro? Coloca número 1. Que aconteceu segundo? Coloca número 2. Terceiro, número 13 e o quarto, número 4. Dentro do quadrado. E nessa linha aqui, ó, vocês vão identificar em qual estrofe esse acontecimento surgiu. Vejam aqui na primeira, ó, no primeiro quadradinho. Em 1904, o Pablo Picasso ele se apaixonou por Fernande Olivier. Se nós voltarmos lá no texto, vocês irão perceber que em nenhum momento fala sobre o nome de uma mulher. Ó, não fala sobre a Fernande. Mas na 6ª estrofe, vejo lá, ó, primeira, aqui, ó, primeira estrofe, segunda, terceira, quarta, a quinta, aqui na 6ª estrofe, fala do que o comando da questão pede lá, olha. Em 1904, apaixonou-se por Fernande Olivier, ou seja, fala que ele se apaixonou por uma mulher. E nós vamos ver bem aqui, ó, na 6ª estrofe. Logo conheceu uma moça, tá falando da Fernande. Na tela branca, a paixão, olha lá, ó, ele se apaixonou. A paixão vermelha corou de rosa sua paleta. Vejam que está na 6ª estrofe. Então, bem aqui, você vai escrever 6ª estrofe. Pode colocar em número 6ª estrofe. Ou se quiser escrever 6ª em palavra, também serve, tá? Depois que você, olha, você vai ler novamente aqui. Em 1901, seu melhor amigo morreu e Picasso passou a pintar telas somente em tons de azul e com pessoas tristes. Aí você vai lá ver onde que fala da morte do amigo e coloca em que estrofe aquilo é mencionado. O outro lá, ó, em 1907, inventou o cubismo, juntamente com Georges Banks, e passou a fazer figuras humanas usando formas geométricas. Procure aonde que fala sobre a invenção do cubismo e coloque em que estrofe ela é mencionada. Olha aqui, ó. Visitou Paris em outubro de 1900. Se nós formos ver isso daqui, ó, a gente vai identificar que ele visitou Paris. Bem aqui, ó. Cresceu, foi para Paris, impressionado com a cidade e registrou tudo o que viu. Primeira, segunda, terceira, está lá na 4ª estrofe. Aí você vai lá. Pode. 4ª estrofe. Depois que você fez, eu já fiz aqui de 4, já fiz 2. Depois que você completar nas linhas as estrofes, aí você vai ver qual foi que apareceu primeiro, porque é para registrar em ordem cronológica, e colocar o número 1, número 2, número 3, número 4 dentro desses quadradinhos aqui, entenderam? Vamos para a letra B. Ó, ao contar sobre o artista, a autora deixa perceber suas preferências e opiniões. Ela dá a opinião dela, ela não fala especificamente, mas dá para perceber quando a gente lê com atenção. Observe os versos a seguir e vocês vão marcar aqueles em que isso se evidencia. Você tem 4
versos aqui que foram tirados lá do texto. E vocês vão marcar aquele verso, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 ou pode ser os 4. Vocês vão ler e vão marcar aquele em que mostra que a autora ela deixa parecer sua preferência e opiniões pelo artista. Olha lá, a primeira diz a seguinte: a primeira palavra que disse foi lápis. Outra opção, mas a fase mais engraçada foi a cubista. A terceira opção, a imagem que fica é Picasso e não tem igual. E a quarta opção, impressionado com a cidade, registrou tudo o que viu. Vocês vão marcar dentro do quadradinho a opção em que deixa claro que a artista deixa parecer as suas preferências e opiniões sobre o autor. Tá? Já aqui na segunda questão, observe o trecho a seguir e sublinhe, ou seja, vocês vão marcar embaixo os versos que explique o modo diferente de Pablo Picasso. Quando fala de marcar embaixo, quando fala de sublinhar, é para sublinhar o verso. Deixa eu diminuir aqui mais a ponta. Quando fala para sublinhar os versos, veja que tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. Se de repente você for sublinhar esse, tem que ser todo o verso, viu? Como eu estou dando o exemplo aqui. Veja lá, ó. Vocês vão ler esse trecho e vão marcar embaixo o verso que explica o modo diferente de pintar de Pablo Picasso. Ó, na época, foi aquele estardalhaço. Desenhou perfil de frente, pôs bumbum no lugar dos braços. Fez tudo diferente. Aquele que der um exemplo, aquele verso que der um exemplo do modo diferente que ele pintava, você marca embaixo. Vamos lá para a próxima página, página 26. A terceira questão fala sobre o movimento artístico que ele criou. Veja aqui, ó. O trecho a seguir informa sobre o cubismo. O cubismo é o movimento artístico criado por Picasso. Olha lá o que diz, ó. O novo estilo de pintura que Picasso desenvolveu ficou conhecido como cubismo. Ele estava sempre chocando as pessoas, mas quando começou a pintar figuras humanas com nariz e olhos nos lugares errados, até seus amigos mais próximos achavam que ele havia se distanciado muito da realidade. Na verdade, o plano era esse mesmo, se distanciar muito da realidade. Picasso continuou trabalhando o cubismo, modificando com o passar dos anos. As pinturas se tornaram muito mais coloridas e planas. Aí nós temos aqui duas fotos. Na alternativa A, considerando o texto que eu acabei de ler para vocês, que fala sobre o cubismo, qual das duas imagens a seguir, essa imagem aqui, é Marguerite em seu jardim, ou falando aportuguesado, a Margarida em seu jardim, que foi pintado em 1890, e a outra obra é Músicos com Máscara, pintado em 1921. Aí está perguntando, considerando o texto que nós acabamos de ler aqui em cima, qual das imagens a seguir é uma pintura cubista? Vocês vão dizer ou Marguerite em seu jardim, a resposta, ou Músico com Máscara. Um dos dois carrega o movimento cubista. Faz parte do movimento cubista. Aí depois que vocês escolherem e dizerem o nome do quadro que pertence ao movimento cubista, você vai justificar sua resposta. Justifique sua resposta. Você vai dizer por que você acha
que o determinado quadro faz parte do movimento cubista. A letra B é bastante pessoal aqui, ó, por isso é uma resposta pessoal. E diz o seguinte aqui, ó. Você concorda com a afirmação de que a fase cubista foi a mais engraçada? Você vai dizer sim ou não. E comentar a sua resposta. Tá? Então não é só para dizer sim ou não, que você concorda que a fase cubista foi engraçada. Se você disser sim, você vai justificar. Se você disser não, você também vai justificar. A quarta questão, que trata sobre amplie seu vocabulário. Na terceira estrofe, qual é o sentido da onomatopeia zap? E nós vamos ver aqui na página seguinte o que significa onomatopeia. Olha lá. Onomatopeia é aquele recurso que nós usamos para descrever o som das coisas. Quando a gente fala, por exemplo, smack, para definir o som do beijo. Pam, para definir como um barulho. Miau, para definir como o som do gato. Isso é onomatopeia. Olha lá, onomatopeia é um recurso de linguagem que procura imitar os sons por meio das palavras. Ó, miau, miau, miau. Atchim, como o som do espirro. Zum, zum. Também o zum, zum, como um som, por exemplo, do voo das abelhas, da mosca. Também são exemplos de onomatopeia. Aí voltando lá para a questão, veja aqui lá na terceira estrofe, está querendo saber qual é o sentido da onomatopeia zap. Eu vou voltar lá na terceira estrofe. Vejam aqui, ó, primeira, segunda, terceira estrofe, bem aqui. Tá aqui a terceira estrofe, ó. Izapt. Viu o som onomatopeico aqui? Izapt. Não parou mais. Desenhava as touradas da Espanha, cavalos, bonecas, meninos levados. Aí tá querendo saber, aqui na quarta questão, na terceira estrofe, qual é o sentido da palavra zap, zapt lá na terceira estrofe? Você vai escrever aqui. O que quis dizer isso daí, zapt? A quinta questão. Na primeira estrofe, qual é o sentido de fazer troça com traços? Olha lá, a primeira estrofe que é mencionada aqui, ó. Tá querendo saber qual é o sentido de fazer a troça com traços. O que quer dizer isso daí? A sexta, vocês vão reler essa estrofe aqui, ó. O primeiro passo é esse. Mas a fase mais engraçada foi a cubista. Picasso embaralhou as formas, brincou com as normas. Aí vão marcar a alternativa A e B. Assinale a frase abaixo que tem o mesmo sentido do verso. Então, Picasso embaralhou as formas. Esse verso aqui, Picasso embaralhou as formas. Qual é o sentido que esse verso tem? Ele gostava das formas do baralho ou o Picasso misturava as formas? Você vai marcar um dos dois. Letra B. Agora assinale a frase que tem o mesmo sentido do verso. Olha aqui, ó. Brincou com as normas. Qual das duas opções tem o mesmo sentido? Quando diz que ele brincou com as normas, Picasso ele descobriu as regras ou Picasso também gostava de brincar? Você vai marcar uma dessas opções. A sétima, você vai procurar no texto, lá no texto Picasso, uma palavra que tenha o mesmo significado dessas expressões abaixo aqui. O que lá no texto significa? Discussão acirrada, confusão. Aí você vai escrever aqui. Lá no texto,
Qual é uma palavra que significa pedaços quebrados de louças, barros, ladrilhos, telhas, vidros, mármores, etc. Lá no texto você vai procurar um significado para essas palavras aqui e escreve aqui embaixo, ok? A oitava e última questão está querendo saber aqui, ó, você vai assinalar, ou seja, você vai marcar com o X, qual é o significado da palavra em destaque. Perfil. No verso, desenhou um perfil de frente. O que a palavra perfil significa? A alternativa A significa que é o desenho de um rosto visto de lado, ou o perfil é a descrição de uma pessoa resultando suas características. Você vai marcar uma das duas opções. Ok? Então, essa atividade que vocês estão recebendo agora no dia 27, nós iremos corrigir essa atividade no dia 3. Vejam aqui, ó, dia 3, a próxima quinta-feira. Então, não deixem de fazer essa atividade, porque depois de nós corrigirmos essa atividade, nós vamos aprofundar um pouco sobre Pablo Picasso, ok? Assistam o vídeo e façam a atividade.